Durante sessão do plenário do Senado Federal, os senadores Luiz do Carmo e Vanderlan Cardoso responderam ao senador petista Jean Paul Prates, que defendeu as ordens do ministro Alexandre de Moraes, que, atendendo a pedido do senador Randolfo Rodrigues, mandou a Polícia Federal às casas de empresários, bloqueou suas contas bancárias e redes sociais e quebrou seus sigilos por conversas no WhatsApp. O senador Luiz do Carmo rebateu a alegação de Prates, que defendia a perseguição aos empresários, sob o argumento de que Lula teria sido perseguido. Luiz do Carmo disse: "Eu não quero discutir se é A ou B, não. Eu quero discutir com o Supremo Tribunal, que está extrapolando. E o Senado é o tribunal oficial da Constituição para fazer alguma coisa. É simplesmente isso, certo?" O senador lembrou que as interferências do Supremo Tribunal Federal no Poder Executivo já vêm ocorrendo há anos e também que é competência do Senado Federal promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. O senador disse: "Eu quero fazer o que é correto. É o correto. Se os empresários fizeram coisas erradas, que os julguem, está entendendo? Mas através de um processo legal. E todo advogado sabe disto, de qual é o processo legal. Então, alguém tem que solicitar para se investigar. Um ministro do Supremo não pode simplesmente fazer isso, não." O senador rebateu a sugestão feita por Prates de formar uma comissão para ir ao Supremo conversar com Moraes. "Eu só quero o correto, e o correto é o Senado Federal agir, fazer alguma coisa, chamar, dentro da legalidade, dentro do respeito. É simplesmente isso. Agora, nós formarmos uma comissão para conversar com o ministro, ele não é maior que um senador, não. Não são maiores que os senadores. Convide que ele vem e fala. Tenho certeza de que todos os senadores vão receber os ministros, de que eles serão bem recebidos na casa nossa, no Senado Federal, que é onde nós temos de resolver esse problema." O senador Vanderlan Cardoso, que tinha sido o primeiro a mencionar os atos do ministro Alexandre de Moraes, causando uma ampla discussão, lembrou: "É interessante que eu iniciei o meu pronunciamento pedindo diálogo, não ter interferência entre os poderes. Hora nenhuma eu mencionei questão política, nem perseguição desse ou daquele pela questão política." O senador relembrou como a economia do Brasil foi sendo aberta ao longo de diversos mandatos e como o país evoluiu e disse: "O que nós estamos falando agora é que nós temos que dar um basta na situação que está. Eu não sou acostumado, nos meus 60 anos de idade, a ser chamado de covarde porque eu não sou covarde. Eu não sou acostumado a ser chamado de omisso e hoje, ao andar pelo meu estado de Goiás, eu creio que muitos aqui têm esse problema de dizer: será que você está recebendo dinheiro de propina, dinheiro disso, para não tomar providência? Isso está nos angustiando." O senador Vanderlan Cardoso acrescentou: "O que eu disse ali, sem partir para a questão política de quem foi perseguido, de quem não foi, é que acho que para todos que tiveram seus problemas, a justiça está aí para isso. Mas é que agora, no processo eleitoral, este país pode explodir da forma como estão fazendo. Esse inquérito das fake news, o senhor conhece muito mais do que eu. Não me aprofundei, não sou advogado. Não sou advogado para entrar nos processos, mas está havendo excessos. Está havendo excessos. Nós não podemos deixar de falar isso aqui dentro, porque nesses quase 4 anos em que eu estou aqui, esta casa é que sabatina esses ministros quando eles vêm aqui para casa para ser sabatinado na CCJ. Ali eles faltam pouco para carregar água no jacá, que é a expressão que nós temos lá no nosso estado de Goiás. E carregar água no jacá o senhor sabe que é muito difícil, mas eles se comprometem a tudo com o Senado Federal. E quando a gente chama para uma discussão, para um diálogo, nós queremos humilhar? Trazer um ministro aqui, chamar, convidar? Não foi convocado, foi convidado." O senador concluiu: "Estamos perdendo a razão do que está acontecendo e eu não quero, em hipótese nenhuma, ser chamado de omisso, ser chamado de covarde, porque as coisas estão acontecendo absurdamente e eu tenho que dar satisfação para o meu eleitor, aquele do meu estado de Goiás e ao meu Brasil."
O ministro Alexandre de Moraes já recebeu diversos convites para audiências públicas no Senado e recusou todos. Em uma primeira audiência sobre o ativismo judicial, o ministro era um dos principais convidados. Na segunda audiência sobre o sistema eleitoral, o ministro era o presidente em exercício do TSE durante o recesso, mas quem recusou o convite foi o então presidente Edson Fachin. A terceira audiência foi especificamente para falar sobre os inquéritos políticos que o ministro conduz no Supremo Tribunal Federal e ele também não se dignou a comparecer. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram, sem qualquer reação, a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Nos inquéritos de Moraes, em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas Cortes Superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Há mais de 14 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Que realmente trabalha muito, combativo. Eu não quero discutir se A ou B, não. Eu quero discutir que o Supremo Tribunal está extrapolando. E o Senado é o tribunal oficial da Constituição para fazer alguma coisa. Simplesmente isso, certo? Lá atrás, quando aquele delegado da Polícia Federal, o Bolsonaro indicou e o ministro não deixou, ele já teve interferência. O que? Ele era de carreira, era um delegado só por ser amigo do presidente, então lá já teve interferência. Eu não quero saber A ou B, eu sei se está certo ou está errado, não. Eu quero fazer o correto. É o correto. Se os empresários fez coisa errada, que julga ele, você está entendendo? Mas através de um processo legal. E todo advogado sabe disso, como é o processo legal. Tem que ter um inquérito para alguém solicitar e investigar. O ministro não pode simplesmente fazer isso, não. Eu quero legalidade. Eu quero que o Brasil dê certo. E vai dar certo, está dando certo. E está dando certo com os empresários, com os funcionários também, certo? Eu acho que o empresário precisa de um funcionário. E hoje é muito difícil um empresário ter exceção sobre os funcionários. Não tem. Todo mundo sabe definir o que é certo e o que é errado. Eu só quero o correto. E o correto é o Senado Federal agir, fazer alguma coisa, chamar dentro da legalidade, dentro do respeito, simplesmente isso. Agora, nós pegar, fazer uma comissão e conversar com o ministro, ele não é maior que o senador, não. Ele só é maior que o senador. Convide, ele vem e fala. Tem certeza que todos os senadores vai receber os ministros bem recebido na casa nossa, no Senado Federal. É onde que nós temos de resolver esse problema. Que tem alguma coisa errada no Brasil? Tem. Que nós estamos passando um período difícil, estamos. Da democracia, está passando. Mas não pelos políticos, não pelo Senado Federal. Pelo outro lado. Simplesmente isso que eu quero. Quando vocês falam que o Lula que tem lá, eu não quero saber disso. Certo? Eu só acho também que tem dinheiro devolvido. Quando alguém devolve um dinheiro, é porque tem corrupção. Agora, quem fez, eu não sei. Mas tem dinheiro guardado aí, muitos bilhões de reais, que tem a corrupção. Isso nós não podemos pagar. Simplesmente isso. Mas vamos trabalhar, vamos conversar. E o diálogo, essa coisa do diálogo, é muito importante. Um dia, quando eu comecei no Senado Federal, numa comissão, ia ter um debate lá. Tinha dois da esquerda e um da direita. O país, senhor, não quer discutir essa matéria porque não estamos iguais. Não tem dois da situação aqui para discutir, só da oposição. Então, a democracia é isso. É conversar, dialogar e colocar um limite, que quem tem que fazer isso é o Senado Federal. Ou chegar e discutir, se está certo ou está errado, é outra história. Mas nós temos que discutir essa matéria. Obrigado, presidente. Senadora, senador. É interessante, senhor presidente, que o que eu iniciei meu pronunciamento foi pedindo diálogo, não ter interferência entre os poderes. Hora nenhuma eu mencionei questão política, nem perseguição desse ou daquele pela questão política. Até mesmo, senhor presidente, que eu sempre respeitei todos aqueles que passaram da presidência da República, ou em governos, ou em prefeituras. Eu vou fazer 60 anos de idade agora em novembro, senhor presidente. Comecei a trabalhar muito cedo, então eu sempre reconheci o que o ex-presidente Sarney fez naquela época. Estava começando um pequeno negócio, foi projetos importantes para o nosso país. Reconheci e presenciei também a abertura do nosso país do ex-presidente Fernando Henrique, aliás, do ex-presidente Fernando Collor, nosso colega aqui hoje, senador da República, que se não fosse a abertura econômica, abrir o país, como é que a gente estaria hoje? Reconheço o trabalho que foi feito pelo presidente. Da mesma forma, Fernando Henrique Cardoso,
que contribuiu muito para esse país, Girão. Na época, uma linha de telefone, Girão, quem tinha era rico. Quem tinha 2 linhas de telefone, alugava uma, não precisava nem trabalhar e ficava com a outra, senador. Era desse jeito. Ele chegou, teve a coragem de abrir a concessão Pasteles, e aí foi muito criticado por todos, a maioria da esquerda, criticando que ia entregar para as multinacionais, que 1 minuto de telefone de ligação ia custar $10. Vocês lembram disso, aqueles que têm um pouco da minha idade, o que virou a telecomunicação do nosso país. O ex-presidente que o sucedeu, Lula, nunca vocês vão ver aqui por parte do senador dizer, olha, está aqui, apontar o dedo, isso ou aquele. Reconheço os avanços que teve. Aliás, fui prefeito, senador Nelsinho, acho que Vossa Excelência também, quando ele foi presidente. O que nós estamos falando agora, senador, é que nós temos que dar um basta na situação que está. Eu não sou acostumado, dos meus 60 anos de idade, senador Nelson, de ser chamado de covarde. Porque eu não sou covarde. Eu não sou acostumado a ser chamado de omisso. E hoje, andar pelo meu estado de Goiás, eu creio que muitos aqui têm esse problema. De dizer, será que você está recebendo dinheiro de propina, dinheiro disso, para não tomar providência? Isso está nos angustiando. Então, senador Nelsinho, o que eu disse ali, sem partir para a questão política, quem foi perseguido, quem não foi, acho que todos aqueles que tiveram seus problemas, a justiça está aí para isso. Mas é que agora, no processo eleitoral, senador Nelsinho, esse país pode explodir da forma que estão fazendo. Esse inquérito das fake news, o senhor conhece muito mais do que eu, não me aprofundei, não sou advogado, amigo, senador Jean Paul, que eu admiro muito, um grande amigo e companheiro. Não sou advogado para entrar nos processos, mas está havendo excessos. Está havendo excessos. Nós não podemos deixar de falar isso aqui dentro, porque, senador Nelsinho, nesses quase 4 anos que eu estou aqui, essa casa é que sabatina esses ministros, quando eles vêm aqui para casa para ser sabatinado na CCJ. Ali eles faltam um pouco, carregar água no jacá, que é a expressão que nós temos lá no nosso estado de Goiás. E carregar água no jacá, o senhor sabe que é muito difícil, mas eles se comprometem a tudo com o Senado Federal. E quando a gente chama para uma discussão, para um diálogo, nós queremos humilhar, trazer um ministro aqui, chamar, convidar. Não foi convocado, foi convidado. Então, não estou aqui, acho que aqui todos os 81 senadores, estou bem com todos, tenho admiração por todos, tenho aprendido com todos, inclusive com Vossa Excelência, senador Jean. Não vamos levar pela questão política, pela eleição. Estamos perdendo a razão do que está acontecendo. E eu não quero, em hipótese nenhuma, ser chamado de omisso, ser chamado de covarde, porque as coisas estão acontecendo absurdamente e eu tenho que dar satisfação para o meu eleitor, aquele do meu estado de Goiás e o meu Brasil. Obrigado, senhor presidente.